Olá, sejam bem-vindos! Hoje vamos falar sobre o máximo divisor comum, o MDC, e também o mínimo múltiplo comum, o MMC. E digo já, se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sino para não perder vídeos como estes. Estes são número 12, 18 e número 30 e os seus respectivos divisores. Para já, divisores de um número são aquele que o resto da sua divisão por este mesmo número dá 0. Exatamente assim, o 12 divide tanto o número 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Fiz o mesmo para os números 18 e também para o número 30. Vejamos agora que existem alguns números que são divisores tanto do 12, do 18 e também do 30, que são divisores comuns, como é o caso do número 1, do número 2, é também o caso do número 3 e também o caso do número 6. Exatamente, estes são divisores comuns destes três números, são chamados de pontos de interseção. Pergunto agora para você, qual destes é o maior? Exatamente, o número 6. Exatamente assim, o máximo divisor comum entre estes três números é o número 6. Ficou com dúvida? Recua o vídeo, vê de novo para tirar todas as dúvidas. Vejamos agora o passo a passo para o cálculo do MDC. Existem números grandes, como estes que aparecem na sua tela, e são muitos os seus divisores. Por exemplo, vamos agora mostrar os divisores de 420. São muitos, é claro. Então, para não efetuar este processo, façamos o passo a passo para o cálculo do MDC. Primeiro, vamos decompor os 720. Para decompor os 720, é necessário fazer divisões sucessivas pelo número 2. Assim, depois de dividirmos pelo número 2, verificamos que algumas vezes não dá para dividir por 2, então dividimos por 3. Exatamente, dividimos por 3 quantas vezes necessárias, até que também não dá mais. Se não dá para dividir por 3, dividimos então por 5. Lembrando que usamos somente números primos. Exatamente, tiramos em forma de potência. Repetiu 4 vezes, fica elevado a 4. 2 vezes, fica elevado a 2, elevado a 1. Também repete somente uma vez. Decompomos o 720 e assim fizemos para o 420 e também para o 540. Tiramos agora aqueles que são comuns de menor expoente, como o 12 elevado a 2, o 3 e o 5. Exatamente. Multiplicamos estes três números e assim obtivemos o MDC igual a 60. Ficou confuso? Recua o vídeo para tirar todas as dúvidas, porque nem sempre é tão simples assim quanto é necessário muita calma para não se errar. Mínimo múltiplo comum, MMC. Consideremos os três números 3, 4 e 6 e os seus respectivos múltiplos. Múltiplos de um número são aqueles obtidos a partir da multiplicação por 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Fiz isto para o 3, para o 4 e para o 6. Destes números, ou seja, estes múltiplos, tem alguns que são comuns, como é o caso do número 12, do número 24 e também do número 36. Destes, qual é o mínimo? Exato, o número 12. Então, 12 é o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 6. Exatamente. Passo a passo para o cálculo do MMC. É simples, vamos achar o MMC destes três números. Primeiro, é necessário efetuar a decomposição em fatores primos destes três números. E depois, vamos tirar somente aqueles que têm maiores expoentes. Percebeu? Exatamente. Somente os que têm maiores expoentes, sejam estes comuns ou não comuns. Assim, o MMC entre 105, 625 e 343 é igual a 643.125 unidades. Certo? É simples assim. Tiramos somente aqueles que têm maiores expoentes, como nesse caso é o 7 elevado a 3, o 5 elevado a 4 e o 3. Multiplicamos e obtivemos assim o mínimo múltiplo comum destes três números. Exatamente. Façamos agora o resumo do conteúdo todo. Máximo divisor comum pode ser entendido
como maior valor da interseção dos conjuntos dos divisores dos números dados. Exatamente, tem dúvida? É só verificar no exemplo. Vejamos que dos divisores comuns tiramos apenas aquele que é o máximo divisor. Exato, que neste caso é o número 6. 6 é o máximo divisor comum destes três números. Mínimo múltiplo comum pode ser definido como o menor valor da interseção dos conjuntos dos múltiplos destes números. Anota aí e pega a caneta. É só verificar no exemplo que dos múltiplos comuns, como o 12, o 24 e o 36, que se nós avançamos tanto nos múltiplos de 4 encontramos, tanto nos múltiplos de 3 também encontramos, vamos verificar os múltiplos comuns. Destes três múltiplos comuns existem mais, mas como precisamos somente do mínimo, vamos tirar somente os 3. Então verificamos que é o 12. Exatamente. Chegamos até aqui, comenta já ali embaixo o máximo divisor comum. E se você quiser, também pode comentar mínimo múltiplo comum. Exatamente. Viva e não se esqueça de ser feliz. Estamos juntos e até a próxima.